Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Hoje é o segundo domingo de julho, dia 13. E ontem eu celebrei na comunidade Nossa Senhora das Dores. E às 19 horas. E a leitura que eu proclamei ontem é as leituras de hoje. E hoje eu vim compartilhar com vocês um pouco das leituras. A primeira leitura é a leitura do livro do Deuteronômio. Então Moisés vem falando para o povo, para nós, para amar a Deus sobre todas as coisas e obedecer os mandamentos, né? Porque qual é o principal mandamento? Nós temos 10 mandamentos. Deus deixou para nós 10 mandamentos. Só que o próprio Deus, ele nos alerta. Se nós seguir 2 mandamentos, nós já seguimos os outros 8. Por quê? Porque o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. E aí a primeira leitura. E o Salmo, pessoal, é o Salmo 69. Ó a resposta do Salmo. A resposta do Salmo. Buscai a Deus e alegrai-vos. O vosso coração viverá. Quando eu busco a Deus, eu me alegro. E o meu coração viverá, cheio de alegria, sem rancor, sem mágoas, sem ressentimento. E a segunda leitura, pessoal. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Capítulo 1, versículo do 15 ao 20. Paulo vem falando para nós. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por causa dele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Pessoal, nós temos que acreditar. Tem alguém que já viu Deus? Tem alguém que já viu Jesus? Não, pessoal. Desse século, não, só no início do século 2025, os apóstolos, o pessoal conviveu com Jesus. Mas Deus, ninguém nunca viu Deus, só Jesus, só o Filho viu o Pai. E nós, para conhecer o Pai, nós temos que conhecer o Filho. Então, mas mesmo assim, nós temos as coisas de Deus, é um grande mistério. E nós temos que acreditar. Se eu não acreditar nos mistérios de Deus, eu vou acreditar em quem? O próprio Deus, ele nos alerta, maldito o homem que confia em outro homem. Se ele faz essa comparação, é porque nós também não devemos colocar o homem acima de Deus. E sim, Deus acima de tudo. E o evangelho de hoje é Lucas, capítulo 10, versículo do 25 ao 37. O evangelho de hoje, pessoal, o primeiro versículo fala assim, ó. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? E aí, pessoal, Jesus fala para ele: o que você deve fazer? Jesus lhe disse: o que está escrito na lei? Como leis? Ele então respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, e com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Olha o que é que Jesus fala para ele. Aí Jesus, e quem é o seu próximo? Né? Quem é o próximo? Jesus faz essa pergunta. Quem é o meu próximo? Quem é o próximo? Pessoal, agora nós vamos conversar um pouquinho. Quem é meu próximo?
Pessoal, quem é o seu próximo? Pessoal, hoje está difícil nós saber quem é nosso próximo. Sabe por quê? Porque a tecnologia está tão avançada que o pessoal prefere um celular do que um ser humano. Se você chegar em um filho, numa pessoa, num irmão, numa irmã, qualquer pessoa, amigo, e perguntar o que você prefere, o celular ou a minha convivência, ou a minha companhia? É pouco, se eu tiver um no meio de 1000, glória a Deus. Porque a tecnologia está tão avançada que o povo está sendo dominado pela tecnologia. Então, mas amar o próximo, pessoal, é difícil. Porque falar de amor é fácil, mas viver o amor que é difícil. Porque amar quem é meu próximo é a minha família. E como que está a minha família, pessoal? Quem temos mais coragem de falar de família? Porque a família, pessoal, tá assumindo, tá desfazendo. É poucos, é contado em 1000 que toma um café junto, almoça junto, janta junto, tem uma conversa, conta uma história, conta um caos. Ninguém conversa mais com ninguém. Você vê que nas casas de repouso, nos asilos, todo dia chega um idoso, todo dia chega um diferente. E é complicado, porque ninguém fala mais com ninguém, não tem mais história, não tem mais conversa. Então, quem vai ser meu próximo? Mas mesmo assim, pessoal, nós temos o dever de tratar bem quem está do nosso lado. Pessoal, a nossa vida aqui é passageira. Tudo passa. Se eu não cuidar bem de quem está do meu lado, se eu não procurar tratar bem quem me procura para conversar, para ser evangelizado, para me fazer um caldo, para me fazer um chá, para me fazer um xarope, se eu não tiver disposição e preparada e aberta para ajudar, pessoal, eu não sou nada. Nós não somos nada. Porque nós, seres humanos, só somos alguma coisa se nós viver pelo outro. Que sentido tem a gente viver só para nós mesmos? Não tem sentido nenhum, pessoal. No mundo que nós estamos vivendo, nessa violência que está aí fora, essas guerras, a gente liga a televisão, é só violência, só notícia ruim, é tanta coisa ruim que não dá nem vontade de assistir nada, de ligar a televisão para nada. Porque, pessoal, o ser humano, ele se alimenta só do que é ruim. Se você dá uma notícia boa para uma pessoa, ele faz uma cara, parece que ele não se agradou. Mas se você dá uma notícia ruim, Ave Maria, parece que foi a melhor notícia que você deu. Então, o ser humano hoje, no geral, tem muitos deles que se alimenta, se alegra com a desgraça do outro. Porque a notícia ruim estende, a notícia boa é abafada. Pessoal, vamos sair desse mundo. Vamos viver nesse mundo, mas vamos aprofundar nas coisas de Deus. Vamos conhecer Jesus para chegar até seu Pai. Vamos conhecer a palavra para entender melhor o que Deus quer de nós. Pessoal, nós precisamos estar no mundo, precisamos viver nas coisas do mundo, mas nós não somos obrigados a viver com tudo que o mundo nos oferece, porque tudo passa, pessoal, aqui tudo passa, e o tempo é esse, o tempo é agora, para nós mudar, para nós tratar as pessoas bem, tratar as pessoas com dignidade, com respeito, com carinho, não importa quem elas são, não importa que elas estão largadas na rua, no chão, não importa o que elas são, porque, pessoal, hoje a gente vê uma pessoa caída, amanhã pode ser nós. Pessoal, o que acontece lá com o meu vizinho, pode um dia acontecer comigo. Então nós temos que abrir do olho, nós temos que acordar, temos que abrir nosso portão e deixar Deus entrar na nossa casa, Deus reinar na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus vizinhos, na vida mesmo das pessoas que a gente sabe que não gosta de nós, que não nos ama, mas nós temos que deixar clamar o Senhor, para que o Senhor
Entra no reino da vida deles, entra no coração, entra na nossa casa, entra nos nossos lar, que o Senhor nos ajude a melhorar cada dia, nos ajude a abrir nossa mente, mente e coração, coração e mente, para que Deus esteja lado a lado, dando livramento para cada um de nós. Pessoal, sem Deus nós não somos nada. Nós só somos algo se nós tiver Deus na vida. E para isso, eu tenho que ter uma intimidade muito grande com Deus. E a intimidade com Deus não é eu ser de qualquer jeito, uma intimidade falsa. De manhã eu estou com Deus, à tarde eu estou com o diabo. Não, eu tenho que ter uma intimidade profunda, sincera. E outra coisa, porque na hora que eu estiver na pior, na hora que eu estiver no leito de hospital, na hora que eu estiver nas tribulações, quem eu vou clamar é o Senhor. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Então vamos procurar ter intimidade com Deus. Vamos deixar que Deus invade o nosso lar, invade a nossa casa, invade a minha mente, meu coração e me ajuda a mudar. Senhor, que hoje eu seja melhor do que ontem e amanhã eu seja melhor do que hoje. Amém, pessoal? Ó, beijo no coração e fica na paz.